A vida é realmente muito tênue, é uma linha muito fina e frágil que pode se romper a qualquer momento. E isso nos causa bastante tristeza, porque de certa forma, irmãos, nos apegamos tanto à vida, nos apegamos tanto. É tão gostoso a gente poder amanhecer, respirar e saber que estamos vivos e que podemos ter novas experiências. Quando, irmãos, a dor nos abate, nós precisamos recorrer àquele que nos consola, àquele que tem todo o poder sobre ela. Mas esse Deus que é soberano permite que essas coisas aconteçam na nossa vida. Eu tenho a plena certeza que todos que estão me ouvindo, em algum momento na vida, teve uma experiência de dor, de perda, de sofrimento. O tema desta noite é: não chores, Deus pode visitar você em meio à dor. Não chore, Deus pode visitar você em meio à dor. O evento, irmãos, separado para nós, o trecho da Escritura está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 em diante, quando Jesus se encontra, a comitiva de Jesus se encontra com uma outra comitiva, um cortejo fúnebre, na cidade chamada Naim. É o enterro do filho de uma viúva. E diz o verso 13 que, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, da viúva, e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7, verso 11 em diante. Este evento, irmãos, é descrito apenas no Evangelho de Lucas. É importante ressaltar isso porque Lucas é o médico amado. Então, quando Lucas escreve sobre milagres, quando Lucas fala sobre ressurreição, é evidente que nós precisamos olhar com outros olhos. É um médico que está dizendo que o filho de uma viúva ressurge de dentre os mortos. Lucas, o médico amado, Colossenses capítulo 4, verso 14. É uma das 3 ocasiões, irmãos, que o Senhor Jesus ressuscita pessoas. Ele havia ressuscitado Lázaro, ele ressuscita a filha de Jairo, e agora ele ressuscita o filho de uma viúva, da cidade de Naim, uma cidade pitoresca a 10 quilômetros de Nazaré, da terra de Jesus. Jesus está acompanhado de muitos discípulos e se dá de cara com aquele cortejo fúnebre. 2 geografias se encontram, dois movimentos se encontram. Um movimento está ali profundamente triste, uma multidão triste, acompanhada de uma viúva triste com uma profunda perda. Do outro está Jesus com seus companheiros, com seus amigos, com seus discípulos, que estão também fazendo o trabalho, apresentando o Evangelho do Reino. A mão de Deus ou simplesmente um cortejo fúnebre? É uma pergunta que nós precisamos fazer, porque a Bíblia está repleta, irmãos, de coincidências. Abraão, por exemplo, precisava de algo para sacrificar no lugar do seu filho. Ali perto estava um carneiro enroscado, um cordeiro enroscado, preso no arbusto, e que foi providenciado por Deus para que o seu filho não precisasse ser sacrificado. Mais tarde, o servo de Abraão foi para sua terra, para a terra anteriormente de Abraão, buscar uma filha, buscar uma moça para casar com seu filho. O filho do patrão precisava casar. Quando ele chega, irmãos, mal ele conclui, mal o servo de Abraão conclui a sua oração, aparece Rebeca. Gênesis capítulo 24. Gideão precisava de coragem para enfrentar os midianitas. Dirigido por Deus, Gideão vai até o acampamento inimigo, chega perto, provavelmente de uma tenda, e ouve a conversa de um midianita, contando um sonho, no qual um pão de cevada rodeava o acampamento e destruía. Gideão se enche de coragem e com apenas 300 homens derrota o seu inimigo. Ruth, a moabita, nora de Noemi, sai ao campo certa manhã para juntar as sobras. E de repente ela encontra aquele que seria o resgatador, o homem indicado por Deus para restaurar a sua vida, para restaurar a sua condição. Jeremias,
é lançado numa cisterna e ele começa a se afundar na lama. De repente, um etíope passa por ali exatamente naquele momento e o salva. Jeremias capítulo 38. A Bíblia é fantástica, irmãos. Isso não são coincidências, são providências do divino Deus. Deus visita o seu povo, Deus visita a nossa vida em momentos de dor e de aflição. É importante destacar aqui também, irmãos, dentro dessa passagem, o que nós aprendemos aqui com essa passagem, Jesus ressuscitando o filho desta viúva. Primeira lição, irmãos, quanta tristeza o pecado trouxe ao mundo. É um funeral em Naim. É um funeral que por si só, irmãos, já indica o sofrimento, já indica a finitude, já indica, irmãos, a pequenez humana, já indica, irmãos, que alguém foi tirado do convívio, é uma dor, há um vazio que brota na alma de uma pessoa que perde um ente querido, é um rosto que não será mais visto, é uma conversa que não poderá se delongar mais. Por quê? Porque naquele momento, irmãos, a pessoa vê o seu mundo indo por água abaixo. É um funeral. O filho único de uma viúva. Aquela mulher, irmãos, já havia sofrido uma primeira perda e muito significativa, que é o seu marido. Portanto, irmãos, uma mulher nesse tempo ficar sem o marido significava ficar sem um lastro, sem uma segurança. E agora, irmãos, ela perde, além do marido, perde o seu filho. Talvez, irmãos, aquela mulher estivesse colocando sobre o seu filho a esperança, a oportunidade de ter uma vida um pouco melhor, mas agora perdeu tudo. É uma história, irmãos, repleta de tragédia familiar, de perdas familiares. Isso tudo, irmãos, é derivado do pecado da humanidade. A Bíblia diz, irmãos, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Portanto, até a volta de Jesus, haveremos todos nós, de forma democrática, enfrentar este momento. Seja a perda de um ente querido, seja a nossa própria morte. Quanta tristeza o pecado trouxe no mundo. E é por isso que a Bíblia, irmãos, providencia. A Bíblia nos diz que Deus providenciou o resgatador, o redentor, para que a morte, irmãos, não tivesse mais poder sobre nós. Nós, irmãos, acreditamos piamente que o Senhor, no devido tempo, quando Ele resolver, irmãos, haverá de nos ressuscitar dentre os mortos, se Ele não voltar na nossa geração. Nós cremos que a morte não é o fim, embora aqui, irmãos, ela nos causará dor, nos causará tristeza, mas sabemos que ela é para nós também um instrumento da glória de Deus para que possamos vê-lo com os nossos próprios olhos. Quando fecharmos os olhos aqui, abriremos diante dele, do Todo-Poderoso. Quanta tristeza o pecado trouxe no mundo. Mas também quão profunda, no segundo momento, quão profunda é a compaixão do nosso Senhor. Diz o texto bíblico, irmãos, que Jesus se compadeceu. Significa que Jesus, naquele momento, sentiu a dor daquela mulher enterrando o seu filho. Compadecer-se é partilhar da dor, é trazer a dor do outro para si mesmo. Então Jesus, irmãos, comovido pela situação daquela mulher, diz: não chores, não chores, não chores. E Jesus, irmãos, imediatamente toca naquele instrumento que estava carregando o filho daquela mulher, e aquele menino volta à vida. Tocou no esquife, parou tudo e disse: menino, eu te mando, levanta-te. Que coisa fantástica, irmãos. Quão profunda é a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe o que é padecer. Ele havia se compadecido, irmãos, da família de Lázaro, que estava enterrando o seu ente querido. Jesus também se compadecera de Jairo e também curou, restaurou, trouxe à vida a sua filha. Jesus também se compadeceu, irmãos, de pessoas que estavam leprosas e que eram jogados fora do convívio social. Jesus é o mestre da compaixão, é o doutor em compaixão por excelência. Deus visita o seu povo e nós podemos ver.
A outra coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos, além de quão profunda a compaixão do nosso Senhor, também quão grande é o poder de nosso Senhor Jesus. Ele apenas falou. Outros irmãos, personagens bíblicos, também oraram para que pessoas viessem a ressuscitar. Precisaram fazer um ritual. Elias suplicou e ainda por 3 vezes deitou sobre o menino, lá em 1 Reis, capítulo 17. Eliseu e o filho da sunamita. Eliseu também faz o seu ritual, faz a sua cerimônia. Mas Jesus simplesmente diz: menino, levanta. É aquele, irmãos, que tem o poder da vida e da morte. Jesus é aquele, irmãos, que trouxe à existência as coisas que ainda não existiam. Jesus é aquele que participou ativamente da criação de todas as coisas. Sua história está retratada desde Gênesis capítulo 1, quando Jesus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Jesus é aquele retratado pelo apóstolo Paulo, que sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é aquele retratado ainda pelo apóstolo Paulo, dizendo que ele é a plenitude de toda a divindade. Jesus é aquele retratado pelo apóstolo João no capítulo 1, dizendo que ele é o verbo eterno de Deus, é a palavra de Deus encarnada. É aquele, irmãos, que diz as coisas para existirem e elas existem. Sua palavra de consolo é tremenda. Jesus diz: não chores. Agora, irmãos, esta palavra tem o seu real significado. Jesus é o único que pode dizer não chores e fazer alguma coisa para dizer que isto é verdade. Houve uma ordem e a alma daquele menino retornou para ele. A alma daquele rapaz simplesmente obedeceu uma ordem. É por isso que eu creio, irmãos, piamente, que a nossa vida não tem acaso, que mesmo que as coisas ruins nos aconteçam, mesmo que as coisas desagradáveis nos sobrevenham, há um Deus que governa todas as coisas e que no devido tempo nos dará a visão do quadro geral de tudo e veremos as coisas com maior clareza. Deus pode visitar a nossa vida, não chores. Mais uma coisa eu aprendo nessa passagem, irmãos: quanto interesse tem o Senhor Jesus na restauração de laços familiares. Que coisa linda! O rapaz foi restituído à sua mãe, diz o médico Lucas. O rapaz foi restituído à sua mãe. Outros milagres também foram assim. A filha de Jairo restituída a seu pai. Lázaro devolvido às suas irmãs, lá em João capítulo 11. O filho devolvido à sunamita. O filho devolvido à viúva de Sarepta. Então, irmãos, nós acreditamos piamente que os milagres realizados por Jesus, especialmente quando se trata de ressurreição, é a devolução de alguém muito amado e querido para os seus, porque isso demonstra que Deus, nosso Senhor Jesus, tem interesse na restauração dos laços familiares, na aproximação. Ruth se levantou com as suas noras e voltou para os campos de Moabe, porque na terra de Moabe ela havia ouvido, sim, que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. O retorno à família, o retorno à casa, o retorno aos seus. Que Deus possa, meus irmãos e minhas irmãs, nos restaurar nos relacionamentos entre pais e filhos. Que esta passagem sirva, irmãos, como um emblema, como uma bandeira, uma inspiração para nós nos voltarmos para a família. E por último lugar, irmãos, eu quero destacar aqui no verso número 16, que diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. O temor é esta palavra que, diferentemente do medo, é um profundo respeito, assombro, admiração, consideração de que nós estamos envolvidos numa atmosfera divina. Que coisa linda, irmãos, saber que Deus está na nossa volta. Que coisa linda saber, irmãos, que diferentemente de muitas pregações, onde se nos apresenta um Deus que está sempre pronto a punir,
Nós vemos agora um Deus que manifesta a sua presença, manifesta o seu poder no meio do povo, e agora o que surge é temor a Deus e não medo, mas é a consciência da sua presença e do seu poder. E agora aquelas pessoas glorificam a Deus. Que as nossas dores, irmãos, que as nossas perdas possam ser para o Senhor instrumento para a sua glória, instrumento para o seu louvor. Que em nome de Jesus o que estamos passando nesse momento possa servir para Deus ser glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja carregada de sentido, de temor, e que a glória do Senhor visite as nossas vidas. Eu quero orar neste momento pelas pessoas que, quem sabe, estão em profunda tristeza nessa hora, né? E que possam, talvez estejam até mesmo se enfraquecendo na fé. Quero orar por você, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e verdadeira, poderosíssima. Essa experiência, essa passagem onde o Senhor Jesus muda completamente a história de dor da viúva ali da cidade de Naim, e o Senhor restaura completamente, ó Deus, a sua história, transformando aquele dia de dor, de sepultamento, num dia, ó Pai, de grande alegria, de regozijo. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que também o Senhor possa nos visitar nas nossas dores, nesses dias de lamento, e quem sabe alguém, ó Deus, esteja chorando ainda a perda de alguém. Eu quero te suplicar que o temor do Senhor possa preencher, ó Deus, a atmosfera de vida dessas pessoas, os seus lares, as suas casas, eles possam sentir a sua presença e venham a te glorificar. Encha-nos, Senhor, da sua paz, essa paz que excede a todo entendimento, e nos abençoe nesse dia. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa semana para vocês todos. Fiquem com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações que vêm do Espírito Santo do Senhor estejam com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém.